Levante a voz. Conosco o Dr. Luciano Ramos, mastologista do IMDI Cardio Center, né, trazendo também a sua participação hoje aqui no Levante a Voz, segunda edição, falando hoje sobre cistos mamários, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Gostaria que você começasse explicando pra gente, né, o que são e por que surgem esses cistos mamários. Boa noite. Boa noite, Edilson. Boa noite, os ouvintes da Andaiá. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Falar sobre cistos mamários é falar sobre uma alteração, né, funcional benigna da mama, muito frequente no consultório dos mastologistas e muito conhecido entre as mulheres. Na verdade, você falar de qualquer alteração na mama de uma mulher, para ela, a princípio, pode se tratar de uma notícia às vezes assustadora. E na grande maioria das vezes, quando a gente aponta alguma alteração na mama de uma mulher, na grande maioria das vezes são alterações benignas, Edilson. Tá? E o cisto é uma alteração funcional benigna da mama. Eu vou tentar aqui explicar... Ou seja, só uma diferença, o cisto não significa câncer de mama, ele não é maligno, né? Exatamente. Quer dizer, todo cisto, ele é benigno, ele não é maligno? 99% deles. Existem alguns cânceres que nascem produzindo lesões císticas, mas aí é o câncer que está adjunto com cistos. Não é um cisto que virou câncer, ele já é um câncer que produziu cistos, né? Já é uma outra alteração secundária à própria lesão maligna, mas na grandíssima maioria das vezes, o cisto... E o cisto que a gente fala é aquele simples, é aquele que não tem nenhuma imagem dentro dele que não seja líquido, água. Então o cisto nada mais é do que uma coleção líquida. Quando um médico ele se refere a uma lesão cística, ele está querendo dizer que aquela lesão é líquida. O cisto ele pode estar na mama, no fígado, no rim, no ovário, né? Então assim, nós podemos ter cistos em vários órgãos do nosso corpo, porque ele pode surgir no pulmão, no cérebro, né? Então assim, é uma lesão cística. O que é que pode causar? Pode um surgir? acúmulo de líquido. Na verdade é um acúmulo de líquido. No caso da mama, que tem vários canais que produzem, que transportam o leite, né? A mama é um órgão produtor de leite, que tem a glândula mamária, e tem uns canais onde escoam o leite até o ducto, né, que nós chamamos desse encanamento de ducto. Esse ducto, durante essa fase que é a mais comum de aparecer os cistos entre 30 e 50 anos de idade, né, o cisto ele pode aparecer em qualquer idade, mas ele é mais frequente ali na idade dos 30 aos 50 anos, podem ocorrer algumas obstruções desses encanamentos e acumular líquido, apenas isso. Isso não se trata água, líquido não se trata de nenhuma lesão precursora de câncer ou câncer propriamente dito, né? O câncer é um tumor e ele vem da glândula mamária, da célula mamária normal. A célula maligna nada mais é do que uma célula defeituosa, uma célula que perdeu o seu controle, a sua normalidade, mas ela vem da célula normal. Então, o cisto, que é a água, não tem célula nenhuma, porque ele é um líquido, ele não pode produzir um câncer, porque a água não vira câncer. Quem vira câncer é a célula do órgão. Então, a célula da mama, da glândula mamária, é que pode virar um câncer. A célula do intestino é que pode virar um câncer de intestino. A célula do pulmão é que vai virar um câncer de pulmão. E que a gente aprenda que o câncer é uma doença que nasce nas células daquele órgão. No caso da mama, o câncer vem das células da mama, não de um cisto, de um líquido. Deu para ficar essa explicação assim clara? Bem clara, bastante. Então, né? assim, olha, nós estamos falando de uma alteração funcional muito frequente, que existem em muitas mulheres no mundo todo, e isso passa a ser, às vezes, uma notícia muito assustadora, porque ela não sabe do que se trata, não sabe se aquilo é perigoso ou não, por isso que a gente diz. Agora, quais são os riscos do cisto? Todo cisto deve ser retirado ou não? Não, os cistos, o risco do cisto é um processo inflamatório, ele pode infeccionar e virar um abscesso, aquele líquido. Se for colonizado por uma bactéria, ele vira pus e aquilo dá extrema dor. Então o problema do cisto é gerar
principalmente quando ele fica grande ou inflamado, muitas dores. E isso é um desconforto, não mata ninguém, não vira câncer, mas causa um sofrimento em algumas mulheres muito grande. Então os cistos eles têm que ser acompanhados quando pequenos, não tem remédio para cisto, mas quando ele se torna desconfortável, com risco de inflamar, quando ele se torna grande, ele deve ser esvaziado. O médico entra com uma agulha, faz uma punção e esvazia aquele líquido. É um procedimento simples, seguro, fácil, não dolorido, que evita dores, não é que evita câncer. Agora, uma vez feita essa punção, há o risco de retornar? Não, o cisto geralmente ele não retorna. A mulher produz vários cistos durante a vida. Então a mulher que faz punção de 6 em 6 meses ou de ano em ano, porque a mama dela produz muitos cistos, ela sempre acha que o cisto que o doutor tirou ano passado foi o que voltou esse ano. E na verdade, geralmente é um novo, são né? um novo. E que pode aparecer nas duas mamas, às vezes algumas mulheres com muita frequência. Tem mulheres que falam assim, passei a vida toda e não tive um cisto, mas 1 a cada 3 mulheres tem cistos. De tão frequente que é essa lesão, tá? E ele pode ser muito desconfortável para ela. Então, perigo de câncer não existe, a não ser que seja aqueles raros cistos complexos. O que é um cisto complexo? É que além do líquido, ele tem um tumor. Então ele passa a ser complexo. São dois problemas. Ali, então né? O que assusta não é o líquido, é sempre o tumor. O nódulo, que pode aparecer adjunto a um cisto, é aonde o médico ele se preocupa. Mas o cisto simples, que é aquele que tem apenas água, esse não tem risco nenhum. Agora, como é diagnosticado, doutor? O diagnóstico é feito pela palpação, você vai sentir aquele nódulo endurecido. Agora, a mulher ela pode confundir o cisto com um tumor, nesse caso, já que está palpando? Mas ele confunde mesmo. Na palpação, não é só a mulher, o próprio médico, ele na palpação, ele não consegue dizer que aquilo é um cisto ou um tumor. Então ele se aparece como um nódulo na mama e aquilo precisa ser avaliado pelo mastologista com um exame de ultrassonografia para saber se aquele nódulo ele tem água no seu interior, e isso só o ultrassom consegue dizer, nem a mamografia consegue detectar se aquele nódulo é de água ou não. Isso é a função do ultrassom. E ali no ultrassom, no exame de ultrassonografia, o médico vai dizer que aquela lesão não é uma lesão tumoral, é uma lesão cística, porque dentro daquela bolsa tem líquido. E aí sim eu vou dar um segmento e tranquilizar a paciente de que aquilo será facilmente resolvido e que a gente pode evitar vários transtornos, vários desconfortos que ela pode vir a sentir na sua mama. Agora, quais são os sintomas, além da palpação que você acaba notando pela elevação? Quando ele é grande, eu noto ele na palpação. Ele pode ser bastante dolorido, né? Algumas mulheres referem um desconforto importante. E quando está infeccionado, Edilson, a mulher pode estar com a mama avermelhada e às vezes até com febre, porque ali já pode ter um processo infeccioso em curso, né? Transformando num abscesso, onde ela pode ter todos os sintomas de uma infecção, de uma mastite, febre, dor, rubor, a mama avermelhada. Então são sintomas que nos chamam a atenção de que ela deve procurar rapidamente ajuda para que a gente possa oferecer o conforto que ela merece. Agora, tratamento. Qual o tipo de tratamento? Tratamento não existe remédio para os cistos. Muitas pessoas passam vitaminas. O pessoal fala muito de remédios naturais. Isso, não existe, tá? Então o cisto, a gente sempre orienta o cuidado com a saúde, com boa alimentação, evitar a obesidade, atividade física. E a única maneira que eu tenho de eliminar um cisto é fazendo a punção, com uma agulha aspirar aquele líquido. Eu não tenho outra maneira, não tenho outro remédio. Quando está infeccionado com bactéria, com pus, com infecção, o médico tem que fazer o uso de antibióticos, mas aí já está um cisto complicado, né? Ela não foi fazer o exame preventivo, aquilo complicou, aquilo está dolorido, aquilo está infeccionado, aí o médico tem que entrar com antibiótico. Mas o antibiótico no cisto simples não tem nenhuma função, apenas a punção. Daí a importância da mulher estar sempre se tocando, buscando, né, e fazendo esse acompanhamento. Sempre aquela mensagem, não pensar em coisas negativas e procurar o mastologista para fazer uma avaliação, tá? Então pergunta para quem sabe.
Pergunta para quem conhece, vai lhe dar o conforto de uma informação segura para não ficar pensando coisas muito ruins, noites sem dormir e às vezes por um problema muito simples de se resolver e até comum e que pode ser repetitivo durante a sua vida, né? O senhor falou que aí uma média de 3 para 1 a cada 3 mulheres no mundo podem ter e tem durante a vida um cisto mamário. Agora, como prevenir? Há essa possibilidade de prevenção? Não, tá? Isso pode acontecer na mama. Hábitos saudáveis, né? O que a gente orienta é que as pessoas, as mulheres que estão no peso normal, que praticam exercício físico, vão ter menos possibilidades de ter doenças malignas, como as alterações benignas. É a única coisa que pode prevenir ou diminuir a chance desses desconfortos aparecer. Não tem uma maneira, um remédio, ou um hábito, uma cirurgia que consiga evitar isso. São coisas que podem acontecer na glândula de qualquer mulher e podem aparecer a qualquer momento. E reforçando então que cisto de mama não pode virar câncer. Né? Às vezes o pessoal confunde. Cisto simples, que é aquele que tem apenas líquido, que é 99% dos líquidos ou dos cistos, eles não podem virar câncer. Não tem a mínima possibilidade, tá? 0%. O líquido, ele não vira câncer. O câncer vem da mama. Tudo na mama daquela mulher pode virar câncer, menos o cisto simples que ela tem. Eu faço questão de falar isso pra mulher, porque às vezes ela entra assustada. Reforçando, porque às vezes quando você nota alguma diferença, já fica assustado, né? Então aquilo pode causar dor, aquilo pode causar desconforto, aquilo pode incomodar a vida da rotina da mulher. E o mastologista também entra, não é só para curar o câncer, mas para dar conforto àquela mulher, né? Porque uma dor é uma coisa, quem sente uma cólica menstrual, uma enxaqueca, uma dor na mama, sabe do que eu estou lhe dizendo, é uma coisa super desagradável e a gente tem como evitar isso. E essa punção, como o senhor falou, é simples, procedimento simples, como se fosse de colher um exame de sangue. Não tem riscos? O risco de um hematoma, de um pequeno ficar roxo no local, é a única coisa que acontece. O risco é deixar Exatamente, o cisto, né? O risco é deixar um cisto grande lá que pode infeccionar e causar muita dor e muito desconforto. Ok, doutor Luciano, mais uma vez agradecemos a sua presença aqui no nosso Levante a Voz segunda edição. Lembrando que o senhor atende lá no IMDI Cardio Center, né? A propósito, como é que está lá a clínica, né? A clínica... já todo vapor? Todo vapor, né? Nós estamos cada dia melhorando mais o nosso atendimento. Quero dizer que os nossos serviços de mamografia, de raio-x, de ultrassonografia, de cardiologia, né? Todos estão funcionando em pleno vapor. Vamos ter novidades para o ano que vem e quando essas novidades chegar, com certeza estaremos aqui anunciando para que a população possa usufruir desse centro de excelência em medicina. Levante a voz.